A gente está no encontro 5, né? E hoje a gente vai ver mais um trigrama, que é o trigrama Li, que é o fogo, né? Então, a gente vê acima uma linha Yang, no meio uma linha Yin, né? E no meio, e na base, né? Uma linha Yang. Então, forma como esse local que tem como um buraquinho dentro, né? Como uma entrada, né? Parece uma entrada. E para a imagem que me passa também é de uma lanterna, né? Então, um lugar onde contém o fogo, o lugar onde uma lareira também, né? Então, a partir dessa imagem, né? A gente vai ver um pouquinho o que significa o fogo, né? Então, vou trazer algumas coisas assim para introduzir, né? Lembrando, então, né, que cada trigrama corresponde a um membro de uma família, né? Esses 8 trigramas, eles são como uma família e cada trigrama vai representar um membro dessa família. Então, hoje a gente vai ver o fogo, que é Li, que é a filha do meio. E, desculpe, no céu anterior, né, que é esse baguá, que é o primeiro baguá, que representa a harmonia, a essência dos elementos que estão aí, né, a essência do que é a energia primordial do que é representado, né? Então, a gente vai ver ali aqui, né, em contraponto exato com Kan, que é a água, né? E uma coisa interessante de a gente perceber, fazer uma relação com o modelo teórico de biodança, já que a gente está, né, dentro de um percurso que está trabalhando a relação desses elementos simbólicos com a própria biodança, né? Então, é bem interessante, porque se a gente vai ver a horizontalidade e a verticalidade dessa representação, é muito semelhante à biodança, né? Então, onde a gente tem desse lado, né, a consciência aumentada, do outro, a regressão na base, a gente tem o potencial genético, e lá em cima a integração, a manifestação e integração desse potencial. Então, é interessante a gente ver como esses elementos eles repetem tantas tradições, né? E por isso que a gente pode ver claramente que são elementos arquetípicos, né? Então, hoje a gente vai trabalhar Li, o fogo, e a gente não vai fugir muito do que é a representação do fogo em geral, né? Então, como eu coloquei para vocês lá, o desenho, né, a forma do trigrama, ele representa, ele tem essa coisa da lanterna, da lareira, né, do lugar onde contém o fogo. Então, se a gente está trabalhando a questão do fogo, a gente está trabalhando o ímpeto, né, o impulso. Então, ele representa essa luz que emana a partir do centro. O centro de quê? O centro de nós mesmos, né? Então, se a gente se vê como um centro de emanação de luz, um centro de fonte de energia, isso vem de dentro para fora, né? Desse lugar de dentro. Então, o formato do trigrama, ele tem representa muito isso, né? Depois, quando a gente lida com o elemento fogo, né, e o próprio trigrama vai ter essa representação, então, a gente tem o lugar da paixão, né, as coisas que a gente faz com muita paixão, com muito desejo, muita motivação, né? E essa motivação, ela nos dá presença no mundo, né, ação no mundo. Então, esse trigrama, ele representa também aquilo que vem de dentro e se faz presente e visível. Então, é a manifestação da nossa identidade, né? E ele nos remete a chamar a atenção, ou seja, estar no centro visível, estar tocando, afetando as pessoas, né? Então, não é um lugar de quietude, é um lugar de expansão, é aquele
eu conectar com aquilo que vem de dentro e colocar para fora, manifestar, expressar, né? Então, tem a ver com o sucesso também, com o brilhar no mundo, né? Só que a gente tem que entender, né? Sempre que a gente fala do elemento fogo, a gente tem que entender que o fogo é um elemento muito potente, né? Ele representa essa potência, essa visibilidade, esse sucesso, essa paixão, esse desejo. Ele representa também o guerreiro, né? Dentro da biodança, a dança do tigre, né? Mas o fogo, ao mesmo tempo, ele tem uma vulnerabilidade, porque o fogo, ele é toda essa energia, mas ele é pura energia, então ele tem que, para a gente manifestar ele precisa aderir a algo, né? Então, o fogo, ele precisa da base, né? E ele precisa também do ar. E também aí na representação do trigrama a gente vai ver então essa base e esse ar, né, pelas linhas yang. Então, o fogo precisa da madeira para queimar ou qualquer outra substância inflamável, né? Então ele não se manifesta sozinho, ele precisa de aderência, aderência para que se libere aquela energia, né? Através da transformação, né? E liberação que é a energia do fogo. Né? E para isso, então, o fogo precisa também estar nutrido pelo ar. Então, é interessante porque o fogo é uma manifestação de vínculo também, essa aderência é vínculo. O fogo para brilhar, o fogo para existir, o fogo para se manter, ele necessita ser alimentado, ser cuidado e estar vinculado. E é interessante também essa coisa muito bélica do fogo, explosiva e com a tendência de perder o controle, né? Que são os incêndios, né? E também as guerras, né? Se a gente pensar em termos simbólicos. Então, que o fogo também, quando ele perde o vínculo, quando ele perde essa relação de alimentação, ele pode morrer, né? Mas ele pode se exacerbar e perder o controle e destruir tudo, né? Então, é uma relação que se estabelece através de muito vínculo, muito diálogo, muita retroalimentação. Então, o fogo é por energia, é algo muito potente, né? Mas ele tem que nos ajudar a ver, né? Aí a lanterna, mas ele nos exige lucidez, né? A lucidez aqui não como uma coisa de controle, né? Porque muitas vezes quando a gente fala no fogo, no elemento fogo, a gente fala na necessidade de controlar o fogo. E é uma coisa que eu já tinha conversado em outras ocasiões com vocês a respeito dessa coisa do controlar o fogo. Ao meu ver, o controlar o fogo não é a melhor relação que a gente pode estabelecer com o fogo. É certo que depois que já aconteceu o incêndio, depois que a floresta pegou fogo, a gente tem que controlar mesmo, para isso não continuar e se expandir. Mas o melhor do fogo é a gente construir uma relação com ele, né? De forma que ele nunca se exceda, né? Mas que ele doe e a gente possa doar o alimento que ele necessita e ele nos doe luz, calor, energia, né? Então, a relação com o fogo é uma relação de troca, de companheirismo, de diálogo. Toda vez que a gente tenta trancar o fogo, a gente pode sufocá-lo, né? E perdê-lo, mas a gente pode também controlá-lo e, a partir do controle, perder o controle. Né? E daí, então, a gente tem aí, ele pode queimar a casa, né? Ele pode nos queimar, tudo aquilo que ele pode ter de benefício, ele pode também nos trazer de, de, de fatalidade, de coisas destrutivas, né? Então,
a base do fogo é a relação com ele, né? É saber se relacionar com ele. Sem o controle, no diálogo, né? Na base do diálogo e da relação, do vínculo, da aderência.